Porque a promessa de Deus não se cumpriu ainda. Você que tem uma promessa de Deus, você que está aguardando essa promessa, você já fez essa pergunta para si mesmo? Por que será que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na minha vida? Será que Deus falhou? Será que a pessoa que Deus usou, ela estava equivocada a ponto de profetizar de uma maneira errada? Não. Eu sei que você que está me assistindo tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida. Tem pessoas que receberam promessa de Deus alguns dias atrás, outras pessoas já receberam essa promessa e aguardam o cumprimento dela 5, 10, 20 anos. Mas deixa eu falar algo para você. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha o que diz as Sagradas Escrituras em Lucas, capítulo 1, verso 37. Diz assim a palavra de Deus: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu sei que muitas vezes somos tentados a desistir da promessa que Deus fez em nossas vidas. Não sei você que está me assistindo, se você já desistiu de alguma promessa, talvez não acredita que isso é mais possível. Mas eu quero falar para você que Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. E muitas vezes nós desistimos por algumas circunstâncias que acontecem em nossa vida. Por exemplo, situação financeira, capacidade intelectual, a realidade que você está vivendo, mas principalmente o fator tempo. Mas entenda uma coisa, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus ele fez uma promessa para você, na verdade, essa promessa para Deus já está cumprida. Quando Deus ele fez uma promessa, ele não está vendo o tempo que você vai aguardar para receber essa promessa. Pelo contrário, Deus já viu o dia que você recebeu essa promessa. O tempo não é para Deus, o tempo é para nós. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Saiba de uma coisa, quando Deus ele te fez uma promessa, para nós, essa promessa está no futuro. Para Deus, essa promessa já está no passado. Para nós, isso vai acontecer. Para Deus, não. Para Deus já aconteceu. Deixa eu te ensinar algo. O tempo não é para Deus. O tempo é para nós, seres humanos. Então, a partir de agora, quando você receber uma promessa de Deus, receba essa promessa como algo que já aconteceu na sua vida. Comece a gerar um sentimento de algo que já te pertence. Porque quando Deus ele faz uma promessa, para Deus isso já aconteceu. Para nós será futuro, mas quando nós geramos dentro de nós, olha, isso já pertence a mim, isso já é meu, você começa a gerar esse sentimento, você consegue receber o cumprimento dessa promessa mais rápido. Aí talvez você esteja se perguntando, mas Wagner, quer dizer que quando Deus faz uma promessa, obrigatoriamente essa promessa tem que se cumprir? E é aí que muitas pessoas se enganam. Infelizmente, não. Mas como assim? Você acabou de falar que quando Deus faz uma promessa, Ele não vê o tempo e sim já o dia que está nos entregando o cumprimento dessa promessa, que para Deus a promessa está no passado, para nós ela está no futuro, mas como que então não vai acontecer obrigatoriamente? Sabe de uma coisa? Toda promessa de Deus, ela tem uma condição. Se você não crer na promessa de Deus, que isso vai acontecer, infelizmente, não tem como Deus cumprir essa promessa na sua vida. Se você não crer piamente que Deus é poderoso para fazer, que Deus pode realizar isso, infelizmente, por mais que Deus queira fazer, isso não vai acontecer. E detalhe, isso não vai acontecer não é porque Deus não quer ou que Ele não possa fazer. Pelo contrário, Ele tem poder para fazer. Mas quando a promessa tem como objetivo abençoar a sua vida, você precisa acreditar, você precisa crer que Deus é fiel para poder cumprir essa promessa. A segunda razão que nos impede de receber a promessa de Deus é a falta de perseverança. Talvez você esteja aí se perguntando, mas falta de perseverar não é o mesmo de não acreditar? Infelizmente não. Veja só,
Tem muitas pessoas que desistem mesmo sabendo que Deus é poderoso para realizar. Talvez você que está me assistindo já desistiu de alguma promessa de Deus e continua servindo a Deus porque crê que Deus tem poder para todas as coisas. Mas você desistiu por quê? Porque você achou que era difícil. Você achou que talvez você não era merecedor dessa promessa. Você não desistiu, não deixou de perseverar porque Deus não podia fazer. Pelo contrário, você sabe que Deus pode fazer. Mas as coisas se tornou tão difícil a ponto de você mesmo desistir. Desistir dos teus sonhos, desistir daquela promessa que Ele tinha falado, uma promessa de um casamento, de um trabalho, de um ministério. E por que muitas pessoas desistem mesmo sabendo que Deus pode realizar? Sabe por que as pessoas desistem? Porque as pessoas começam a olhar para si mesmas. E aí é o grande problema. Quando você deixa de olhar para Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode todas as coisas, você começa a olhar para si mesmo. O que você vai encontrar em si mesmo é incapacidade, impossibilidades, medo e tantas outras coisas que o diabo vai colocar no teu coração para fazer você acreditar que isso não vai acontecer. E muitas pessoas acabam dando ouvido à voz do inimigo e desistem daquilo que Deus havia prometido. Saiba de uma coisa, toda promessa de Deus na sua vida, toda promessa que tem como finalidade te abençoar, ela tem uma condição. E que condição é essa? Crer e perseverar. Se você não crer, se você não perseverar, não tem como você viver as promessas de Deus na sua vida. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é ruim você saber que se você não fizer a sua parte, se você não se posicionar, se você não crer, a promessa de Deus não vai cumprir na sua vida. Mas como diz os antigos, eu acho que você que está me assistindo já ouviu em algum momento da sua vida alguém dizer isso: o que sara é remédio ruim. Os antigos não falavam isso? Remédio ruim é o que sara? Veja só, por mais que é ruim você ouvir isso, eu quero falar para você. Deus, Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida quando você fizer a sua parte. E qual é a sua parte? Crer e perseverar. Esquece esse negócio que muitos dizem que quem tem promessa não morre, porque morre sem o cumprimento da promessa. Esse negócio aí de você achar, não, Deus vai fazer porque Ele é fiel. Se você não se posicionar, se você não acreditar, não crer, não tem como Deus fazer na sua vida. E como eu já disse, não é porque Ele não pode, é porque você simplesmente não acredita que Ele pode fazer. Gente, ficar sentado, bebendo Coca-Cola, comendo pipoca, assistindo série, mais série, achando que Deus vai fazer tudo sozinho, esquece. Com toda sinceridade, não vai acontecer. Para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você precisa acreditar, você precisa se posicionar. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm promessa, que talvez já está aguardando tanto tempo já o cumprimento dessa promessa, ou talvez já até desistiu da promessa de Deus, porque estava esperando que somente Deus pudesse fazer. Toda promessa tem uma condição, e você precisa acreditar, e você precisa também perseverar. Vai se tornar difícil, as circunstâncias muitas vezes vão querer dizer que não vai dar certo, mas você precisa se posicionar e acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E por último e mais importante, o tempo de Deus. E entenda uma coisa, mesmo que você acredita piamente que Deus pode cumprir, mesmo que você persevere a ponto de ninguém te desanimar, de ninguém fazer você parar, se não é o tempo de Deus, não vai acontecer no tempo que você quer. Olha o que Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é muito bom. O que vai esperar é bom? Não é que esperar é bom, mas você aguardar o tempo de Deus é muito bom. E sabe de uma coisa? O tempo não é para Deus, o tempo é para nós. Esse tempo de espera não é o tempo que Deus vai preparar a promessa para te abençoar. Não, a promessa já está cumprida. A promessa, quando Deus ele faz para você, a promessa já está lá no passado. Para Deus, ela já está cumprida.
O que você precisa entender é que o tempo é para você, é para te preparar, para te amadurecer, é para fazer com que de fato você receba essa promessa e essa promessa se torne bênção na sua vida e não maldição. Quantas e quantas pessoas que não aguardaram o tempo certo, que não esperaram o tempo de Deus e se precipitaram em viver as promessas de Deus. Por mais que aparentemente pareça que essas promessas se cumpriram sobre a vida delas, na verdade, por elas não estarem preparadas, porque não receberam no tempo de Deus, aquilo que era para ser bênção se tornou maldição na vida delas. Quantas pessoas, talvez você mesmo conheça, pessoas do ministério, na área da música, do louvor, que se precipitaram a ponto de fazerem de tudo para receber essa promessa e não estar preparado. E qual é o resultado? O resultado é que acabaram amando mais as bênçãos do que o abençoador. Quantas pessoas no mundo gospel mesmo que caíram, desistiram na fé pelo fato de se entregarem a ponto de se afastarem de Deus e tudo que elas desejarem era luxúria, avareza, soberba. Por quê? Receberam a promessa antes do tempo. Não queira receber nada de Deus fora do tempo. Se você está perseverando, se você crê que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, saiba de uma coisa: aguarde o tempo de Deus. Porque esse tempo é para te preparar, para que a bênção de fato seja uma bênção sobre a sua vida. Não não queira receber nada de Deus a ponto de você não estar preparado para devolver para Deus. Porque há um grande perigo você receber algo quando você não está preparado. Porque você pode amar mais aquilo que você recebeu do que aquele que te entregou esta bênção. Olha, não desista, persevere. Porque no tempo de Deus, as bênçãos virão sobre a sua vida e você vai desfrutar do melhor de Deus. Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva. Inscreva agora mesmo. É só clicar no botão inscrever, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, pelo menos para 10 pessoas aí no seu contato, nas redes sociais. Compartilhe, porque eu sei que esse vídeo vai abençoar a vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e lembre sempre, fique com Deus.